Vamos fazer uma oração, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, orai por nós. Então esta formação, ela tem de 4 a 5 horas. Claro que a gente não vai, dar conta hoje disso. Podemos combinar um outro dia, porque nós vamos assim, bem didático, bem devagar, para a gente entender. Se não for para a gente entender, não tem sentido estar aqui, tá? Então nós vamos assim, de modo bem didático, compreender, e vocês também podem aí perguntar, tirar dúvidas, Só não pergunte se eu morri, eu não morri ainda. Então tem algumas coisas que a gente vai descobrindo juntos aqui, tudo bem? E tudo o que eu disser, tudo que eu vou dizer, melhor, tudo que eu dizer está fundamentado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que é a primeira fonte, da nossa fé, e depois no catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja Católica, nos teólogos, que falam, sobre a escatologia, que é o mistério da morte. Então tem todo este fundamento bíblico, teológico, pastoral, para nós entendermos. E o grande objetivo é também a gente perder um pouco o medo da morte. O professor Blank, que foi meu professor na faculdade, ele é teólogo renomado, suíço, e a mulher dele era médica, é médica. Então eles faziam um trabalho em conjunto, ela com a medicina e ele com a teologia. E ele em todas as aulas começava dizendo: todos nós temos medo de morrer, todos nós, porque é algo que a gente não sabe o que é, o que vai acontecer, onde que a gente vai, lidar com tudo isso, e tudo aquilo que é desconhecido pelo ser humano, tudo aquilo que eu não consigo muitas vezes entender, me questiona, me dá medo. Mas eu tenho muita fé, eu não tenho medo. Ele dizia assim: esses que têm mais medo, esses são os mais medrosos, Então a fé, ela vai nos ajudando a perder esse medo. E eu vou dizer o que ele sempre dizia: no final de tudo isso, nós vamos dizer: quero morrer, porque vale a pena, vai acontecer, é bom, porque nós vamos nos encontrar eternamente
com Deus. E é esse caminho que nós vamos fazer. Tudo bem? Então vocês ficam bem livres para perguntar. Eu quero começar com esse nome, Ezequias, que é um nome bonito. A palavra Ezequias vem do latim, e essa palavra significa culto, orações oferecidas às pessoas falecidas. Então muitas vezes nós ouvimos assim: vamos fazer o ritual das Ezequias, ou seja, vamos oferecer orações pelas pessoas falecidas. E aí, para nós entendermos historicamente, o gesto de sepultar os mortos é o gesto mais antigo que existe na humanidade. Em todos os tempos, em todas as culturas e em todas as épocas, as pessoas sempre sepultaram os seus mortos. Se nós pegarmos algo que é muito conhecido por nós, o Egito, as pirâmides do Egito, o que eles faziam? Embalsamavam, né? E colocavam ali dentro das pirâmides. Olha, veja que esse gesto está muito antes de Jesus, muito antes do nascimento de Jesus. E em outras culturas, em outros tempos, como até hoje, sempre a oração pelos mortos, um rito, e o enterrar os mortos faz parte da vida e da caminhada do ser humano. Aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, depois da Covid, e a gente vai tocar nisso, a questão dos velórios ficaram curtinhos, o tempo do velório ficou curtinho, 2, 3 horas, não é assim? Mas a gente tem muitas tribos na África, até hoje, que o velório demora 8 dias, 30 dias. E todo esse tempo se canta, se reza, se come, se bebe. É comum isso em muitas tribos africanas. Existe uma expressão nordestina muito curiosa e muito real: beber o defunto. É beber mesmo. Enquanto o defunto está sendo velado, as pessoas estão bebendo. Existe, é muito comum ainda em muitos lugares, mas isso não é maldade, isso não é desrespeito, não, isso é cultural, porque ainda em muitos lugares não se tem velórios, se vela dentro de casa. Às vezes o lugar onde o defunto vai ser colocado é na mesa, na sala, não é assim? Já, talvez, lá atrás vocês já ouviram isso, né? E em muitos lugares do Nordeste, enquanto o defunto está deitado na mesa, alguém está na cozinha, cozinhando, né? Para servir para os convidados que estão ali. Então, se chora, se come, se reza, e tudo isto é uma celebração do mistério da morte. É isso que nós vamos falar. Tudo bem? Aí
eu estava celebrando um dia no cemitério, segunda-feira, uma segunda-feira, falando da carta de Paulo, e eu lembrei desse desenho. E eu começo dizendo assim: a morte é sempre uma questão existencial do nosso existir, da nossa natureza. A morte está aí na natureza humana. A morte não é a única certeza da vida, mas ela é uma das certezas da vida. Com certeza vocês já ouviram essa expressão, né? A única coisa que eu tenho certeza é da morte. Não, nós temos certeza de outras coisas também. Nós temos certeza do amor de Deus, nós temos certeza do amor das pessoas. Não temos. Temos certeza. Nós temos certeza que vale a pena passar por este mundo fazendo o bem. Nós temos certeza que precisamos uns dos outros. Então nós temos várias certezas. E uma dessas várias certezas é a morte. E nós precisamos falar disso muito tranquilamente. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Tenho certeza que eu vou morrer. E nós precisamos pensar, nós precisamos refletir sobre essa certeza, à luz da fé em Jesus, à luz da fé na ressurreição, à luz da fé daquilo que a igreja nos ensina. E ali tem o diálogo, né, do Snoopy com o seu amigo. O seu amigo diz assim: só se vive uma vez, Snoopy. E ele responde: errado, só se morre uma vez, vivemos todos os dias. Então, a gente vive todos os dias para morrermos uma vez. Onde está o fundamento disso? A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vai dizer: o homem morre uma só vez, e depois vem o seu encontro com Deus. Isso é bíblico, isso é cristão, isso é a nossa fé. Então as pessoas, elas vivem dizendo, né? Se vive só uma vez. Não, eu vivo todos os dias, mas um dia eu também vou morrer. Então a vida é diária, é constante, né? Não é ser pessimista, e não, jamais. O cristianismo é super otimista, mas nós precisamos entender que a gente vive só por hoje, agora, neste momento. Alguém tem certeza que vai estar vivo amanhã? Nem daqui 5 minutos? Não temos essa certeza. Nós temos esperança. Nós esperamos, mas nós temos certeza da nossa vida hoje e de que um dia a morte vai acontecer. E aí, ao longo da história da humanidade, nós temos 3 grandes respostas para a morte. Claro, tem muitas outras, muitas, mas a gente condensa nas 3 maiores respostas. A primeira é o ateísmo. O ateu, ele vai dizer: morreu, acabou, não tem mais nada. Eu vou morrer e não tem nem céu, nem inferno, nem purgatório, não tem nada, acabou. A minha vida findou-se ali, acabou. Então, nós temos fortemente esta linha de pensamento quando a gente fala da morte. Já ouviram isso? Para
vida se resume aqui, vai acabar tudo e não sei o quê, né? Então, a primeira grande resposta, muito forte, é o ateísmo. A segunda é o espiritismo. E quando eu falo do espiritismo, eu vou falar de duas situações, uma dentro da linha do budismo, que acredita na reencarnação de uma maneira, e depois na linha do kardecismo, Allan Kardec, que acredita de uma outra maneira. Tá? Então nós temos duas linhas, mas que se convergem numa única definição: a reencarnação. E aqui eu já vou responder muito claramente para vocês. O católico não acredita na reencarnação, porque a reencarnação, a teoria ou a filosofia da reencarnação diz algo que é contraditório com a vida cristã. A reencarnação diz assim: eu passo pelo processo de purificação e sou eu mesmo que me salvo. O cristianismo diz: não, quem me salvou uma vez por todas na cruz foi Jesus Cristo. Não sou eu que me salvo, Cristo é a minha salvação. Eu não preciso voltar, reencarnar, voltar, porque a salvação, a única vez que aconteceu, e uma vez por todas, foi em Jesus. E onde nós podemos fundamentar isso? Naquela passagem muito conhecida, quando Jesus estava ao lado do ladrão na cruz, e ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje, esse hoje significa agora, estarás comigo no paraíso. Independentemente se aquele homem se arrependeu ou não, na doutrina espírita, ele precisaria o quê? Reencarnar para pagar o seu karma, a sua culpa, até ele se purificar plenamente para chegar na luz, que o próprio Espiritismo diz que a gente não sabe quantas vezes vai se reencarnar até chegar nessa luz, então eternamente. Aí eu sempre questiono: mas se eu sei que eu preciso chegar nessa luz, por que eu não aprendo uma vez e já me purifico? Por que eu já não faço esse processo? Se eu tenho consciência que eu sou uma reencarnação, por que eu não me purifico de uma vez? Por que eu já não acerto de uma vez? Eu vou continuar errando, e aí depois eu reencarno de novo, até quantas vezes isso vai acontecer? Então, uma segunda resposta é o Espiritismo. E está cheio de católico espírita por aí, né? É uma tristeza isso, né? É contraditório. Eu não posso ser espírita católico, né? Uma coisa ou outra. Ah, padre, mas a gente vai no espiritismo, essas orações que a gente reza na igreja católica, se no espiritismo rezar o credo é muito contraditório, né? Às vezes na Umbanda, no Candomblé, ainda diz: olha, tem que rezar o credo. Mas o credo diz: eu creio na ressurreição da carne. Como que eu acredito na ressurreição da carne, depois, na minha prática, eu nego aquilo que eu rezei? E aí vou dizer outra coisa também, cada um tem que ficar no seu quadrado.
Ah, eu sou espírita, mas eu tenho que acender vela na igreja católica. Você não acredita na sua fé? Ah, eu sou espírita, mas eu tenho que oferecer 30 missas, mas eu não vou. Espera aí, a sua fé não te basta? Né? A sua fé não te completa? Como que você tem uma prática, depois você precisa de uma outra prática para compensar aquilo que você acredita? Pois não. O que eu vejo, eu tenho uma espírita que faz anualmente cursos, tem, e o que eu vejo nele é estudando muito, eles têm muitos cursos toda semana, a mesma coisa. Sim. Acho que inclusive em cima da Bíblia, poderia ser? Não, em cima do Evangelho de Allan Kardec. Não em cima, porque Allan Kardec pega os textos do Novo Testamento, principalmente, né? E ele dá uma interpretação em cima da reencarnação. Inclusive chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, Evangelho segundo Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até cheguei a perguntar para ele, mas o que tem? Vocês, a gente não cultua imagens, não sei o quê. Depois eu entendi que era a Bíblia. Eu falei, como é que fica estudando toda semana a Bíblia? Outra coisa também, pegando o gancho aí do que a senhora está dizendo. Por que o espírita pratica a caridade? Isso, para aliviar o seu processo do karma. Por que o cristão católico pratica a caridade? Para ser como Jesus, não para aliviar. Porque tem tanta gente que pratica a caridade e vai para o inferno, viu? Porque não muda em nada, só pratica a caridade, mas não muda em nada a sua vida. Então eu não pratico caridade pensando no alívio que eu vou ter. Eu pratico caridade porque Cristo se faz presente na vida daqueles que sofrem. E cada vez que eu ajudo alguém que sofre, eu estou olhando a pessoa de Cristo ali. Eu não vou dizer, olha, eu vou ajudar ela, porque depois fica mais fácil para ir para o céu. Não, isso é uma troca. Eu não faço caridade por isso. Eu faço caridade por convicção da eternidade. Tá? Pode perguntar, gente. E depois, né, eu coloquei no terceiro, claro, porque é a argumentação que a gente vai daqui para frente. É o cristianismo, Jesus de Nazaré, ressurreição, aquilo que a gente celebra, não somente no dia 2, mas nós celebramos isso todos os dias, tá? A celebração de finados, ela tem esse fundamento de que em todas as culturas, em todas as religiões, se tem um dia para rezar pelos fiéis falecidos, mas a gente não reza o sentido da ressurreição só nesse dia, mas a gente reza isso todos os dias. Exemplo, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, e já proclamamos Maranatá. Vem, Senhor Jesus, é o Apocalipse. Então nós celebramos o mistério da ressurreição, da nossa ressurreição, da ressurreição de Cristo em nós e da ressurreição dos nossos entes queridos em todas as missas, em todos os dias, em todos os momentos que nós nos reunimos em nome de Jesus. Então, só que existe um dia, vamos dizer, religiosamente, culturalmente, ficou-se estipulado, né, da gente celebrar no dia 2, né, de novembro. E por que também? Porque se no dia 1º nós celebramos o dia de Todos os Santos,
o dia de Todos os Santos, e celebrar o dia de Todos os Santos significa celebrar aqueles que já estão em Deus. No dia seguinte, nós celebramos aqueles que caminham para um dia também estar diante de Deus. E eu penso ainda mais, o dia 2 de novembro é o dia da gente pensar também na nossa morte. No dia em que nós vamos estar diante de Deus. O dia que nós vamos nos encontrar e vamos ser plenos diante aí de Deus. Em todas as culturas, em todos os tempos, sempre houve um culto refinado aos mortos. E é tão interessante isso que a gente não pensa muitas vezes. O culto aos mortos é algo tão refinado que a gente não coloca os nossos queridos em qualquer lugar, mas colocamos, se a gente pode, no melhor caixão. Não é assim? Hoje quase todo mundo paga o céu, né? Que funciona bem, né? Mas a gente coloca a pessoa no melhor caixão. Nós gostamos de escolher as melhores flores. Nós queremos flores. Nós sempre pensamos naquele momento na roupa, né? E ainda a gente diz assim, vamos colocar talvez uma roupa que a pessoa nunca usou, novinha. Ou vamos colocar aquela roupa que a pessoa gostava. Tem gente que vai até de sapato. A gente quer colocar sapato, né? Como se na eternidade precisasse andar de sapato, né? Mas a gente quer colocar, tem gente que coloca a blusa de frio. Não é assim? Veja, olha como é um culto refinado. Então a gente pensa na flor, a gente pensa no lugar, a gente pensa na roupa, pensamos na música, na cultura japonesa, no que vai comer. Olha quantas coisas por trás da morte que na prática a gente não para pensar, mas isso é pensado. Ela ali fez a gente lembrar. Hoje em dia se maqueia o defunto. Não se maqueia? Quer deixar, mas ela era tão vaidosa, vamos passar aquele esmalte na mão dela. É verdade, não está errado isso não. Mas ela era tão vaidosa, quer passar o batonzinho, né? Quando de repente teve que fazer alguma coisa, ou o defuntinho morreu meio estranho, então, né, se cobre direitinho, né, se fecha os olhos. Tudo isso faz parte de um ritual do nosso cuidado, do nosso zelo com as pessoas que morreram. Então, a igreja diz que a morte é um mistério refinado. Está vivo? Vamos lá. A gente não se dá conta que o velório, o caixão, as flores são um culto à morte, e que esse mistério é sublime. E aí depois eu trago o fundamento bíblico. O Salmo 129 ou 130, em algumas Bíblias, depende da Bíblia. Salmo 129, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. É o salmo mais antigo que o povo de Israel sempre rezou pelos mortos. Então o povo de Israel sempre rezou, com certeza, nessa guerra, com muitos israelenses mortos. Esse salmo é o mais antigo e é o mais usado. No entanto, o ritual cristão
esse salmo também está presente. 2 salmos muito presentes. 2. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E o Salmo 129. Mas o 129 é o mais antigo da tradição bíblica, da oração, do culto, da reza pelos fiéis falecidos. Tá? Depois vocês peguem a Bíblia em casa e podem ver. Na Grécia e na Índia, a morte é uma questão filosófica e religiosa, tendo como base a reencarnação. E essa ideia, por isso que o kardecista usa esse argumento, essa ideia de reencarnação se espalha no Império Romano a partir do século III depois de Cristo. Então, por causa da tradição grega, da Índia, que a gente sabe que é muito forte, essas duas culturas, nesse período, então a ideia da reencarnação também, mesmo no início do cristianismo, vai se ter algumas afirmações. É estranho a gente dizer isso, mas existe. Tem um judeu que acredita na reencarnação. Tem judeu que acredita na reencarnação. Ele não acredita em Jesus de Nazaré, mas ele acredita na reencarnação. Então existe essa situação. E a reencarnação é compreendida como a migração das almas e a metempsicose, ou seja, é o tomar ciência. No budismo, muitas vezes se diz, porque a gente sabe que depois isso vai avançando e já vai mudando, né? No budismo original, a pessoa não tem consciência, ela reencarna, mas não tem consciência. No kardecismo, ela reencarna e tem, muitas vezes, a consciência. Ela não que ela vai saber, eu vivi no dia tal, na hora tal, mas ela sabe, eu estou aqui porque eu preciso reencarnar. E aí, principalmente, nasci numa pobreza. Olha, acho que na outra vida, eu fiz muito mal para algum pobre, fiz muito mal para um pobre, então agora eu estou nessa desgraceira aqui total, porque eu preciso pagar, porque eu preciso sentir, ou porque eu fiz algum pobre sofrer demais. Então eu não sei quem eu fui, mas eu tenho consciência de que eu preciso voltar e pagar essa situação. Eu estava falando com uma pessoa que ela falou assim: você não acredita, você é católico, não acredita, mas Jesus reencarnou e o corpo dele não apareceu. Ele falou, então, tipo assim, eu não consegui responder. Ouviram aí atrás? A pessoa falou para ele assim: olha, vocês católicos não acreditam. A prova que eu te dou é que Jesus reencarnou, é que o corpo dele nunca apareceu. Daqui a pouquinho eu vou começar a dizer isso. Ressurreição. Isso, reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Mas ressurreição, eu não preciso desse corpo aqui. Ressurreição é corpo glorioso, que São Paulo vai dizer. Nós vamos chegar aqui. Então, aí já vou até te responder. Pode queimar, cremar, pode enterrar, pode, sofrer um acidente, perdeu tudo, não tem problema, porque não é este corpo que vai ressuscitar. O que vai ressuscitar? O corpo glorioso. Padre, o que é o corpo glorioso que São Paulo
está dizendo para nós, não é alma. Corpo glorioso é a minha identidade. Quem eu sou. Quem você é, só você é. Olha que coisa curiosa, nós somos hoje quase 8 bilhões no planeta Terra. Ninguém é igual a ninguém. É a sua identidade. Ó, eu sempre pego esse exemplozinho aqui, ó. Essa marquinha aqui, ó, só você tem. Não adianta. Pode nascer gêmeo. Pode nascer gêmeo, trigêmeo. Esse dia eu vi uma mulher que teve 7. Nenhum é igual a ninguém. É só você. É a sua identidade. Isso é o corpo glorioso que São Paulo diz. Só que quando a gente usa a palavra corpo, o que você lembra? Isso aqui. Mas voltando lá para a resposta aí para o seu amigo, Jesus foi o único que subiu ao céu em corpo e alma. O único. Maria também, né? Eles falam de Maria, né? Maria também a gente fala isso, mas Maria experimenta o mistério da morte. Podemos dizer, quando fala o sono, a Bíblia geralmente não fala morte. A Bíblia prefere dizer que as pessoas, e na verdade quando a gente dorme, a gente apaga, não é? Por isso que eu falo, a morte, você vai fechar os olhos na terra e acordar no céu. Você vai dizer, meu Deus, onde eu estou? Né? Mas está diferente, né? Parecia que eu estava na cama, né? E Deus vai dizer, você está aqui, bem-vindo, né? Surprise, né? Vai estar aqui e a gente vai acordar no céu. Muito bem. Isso é muito importante vocês aprenderem. Na época do profeta Daniel, aparece pela primeira vez e com ênfase a palavra ressurreição. Então, 180, 200 anos antes de Jesus, quando viveu o profeta Daniel, é que aparece na Bíblia, na tradição judaica, pela primeira vez, a palavra ressurreição. E aí, por que aparece essa palavra ressurreição em Daniel 12, 2? Que também vou fazer questão de parar. Vamos ler junto. Muitos daqueles que dormem no pó da terra se separarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Infâmia eterna. Não é infância eterna, não. Infâmia eterna. Atenção. Independentemente, depois eu vou definir essas coisas para vocês. Independentemente se eu for para o céu ou não, eu ressuscito. Ressuscitar não tem nada a ver que eu vou direto para o céu. Padre, então se eu for para o inferno eu vou ressuscitar? Sim, com certeza. Porque se eu disser assim, ó, só ressuscita quem for para o céu, e quem não for para o céu, fica onde? Os espíritos vão dizer? Vagando. Vagando, isso é espiritismo. Esse negócio de achar que o defunto fica vagando por aí, isso é espírita, isso não é cristão. Isso não é cristianismo católico. Então, independentemente se eu contemplar a vida eterna ou não, eu vou ressuscitar. Profeta Daniel, bíblico. Então, morri, eu ressuscitei, tenho o meu encontro com Deus, que a gente chama de juízo particular, e nesse juízo que a gente vai ter um papinho lá com o homem, e ele vai dizer:
né? A gente vai chegar, mas a gente tem que ficar muito claro isso. A ressurreição, ela é independente da minha vida com Deus ou não com Deus. O que explica, então, algum fenômeno que acontece com o Espiritismo? Porque existe alguma coisa que acontece, né? O que explica isso? A Igreja Católica, ela tem muitos estudos sobre isso, muitos, publicados, vale a pena ler, buscar. O que acontece? A gente desconhece muitas coisas aqui de dentro, muita coisa. A gente não usa nem um quarto da força do poder que a gente tem aqui dentro. Então, tem muitas coisas que explicam. Exemplo muito claro que a igreja diz: cordão umbilical. Esse negócio é verdade mesmo, que quando o filho está em perigo ou passando pela morte, que a mãe sente aqui, é verdade. É muito forte essa ligação do cordão umbilical. Gente, vocês imaginam, nós ficamos 9 meses, 9 anos, pelo amor de Deus, 9 meses, nós ficamos 9 meses ligados no mesmo cordão. Nós fomos 9 meses alimentados de tudo que a gente recebeu durante 9 meses por um cordão umbilical. E além disso, do cordão umbilical, hoje, a gente também já sabe que desde o 6º mês de gestação, o nosso inconsciente, subconsciente, já guarda todas as informações. Olha, eu nem vim, o meu subconsciente, inconsciente já sabe. Por isso que a gente escuta assim, e é verdade mesmo. A mulher estava grávida, de repente passou por um trauma, a perda de uma pessoa, e às vezes depois aquele ser humano, ao longo da vida, vai descobrir que ele herdou esse trauma da vida intrauterina. Porque são marcas, são situações que o inconsciente já foi gravando. Quando a gente fala, a mulher ficou grávida e não queria, a rejeição que a criança sente. Já ouviram falar isso, não já? Então são situações do inconsciente. E aí a igreja, se aprofundando nisso, com uma outra ciência chamada parapsicologia, que existe essa ciência, parapsicologia, a gente sabe que muitas coisas que em cartas psicografadas, em algumas situações, são transmissão de inconsciente. Se a gente trabalhar, desenvolver, a gente consegue muitas vezes fazer a leitura do consciente e do inconsciente das pessoas. Que o Espiritismo chama isso, não estou dizendo que isso é má fé, tá? O Espiritismo chama isso de uma experiência religiosa, mas que a ciência já tem explicação para isso. A Igreja Católica trabalha com exorcismo. Trabalha com exorcismo. Então, não é um conflito isso aí? Não. Porque para a gente trabalhar com exorcismo na Igreja Católica, antes da Igreja pôr o carimbo lá, exorcismo, ela pede ajuda da psiquiatria, da neuro e da psicologia. Quando nenhuma funciona, a igreja diz, então é espiritual. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes, olha gente, não estou aqui, pelo amor de Deus, difamando ninguém. Mas, quando a pessoa passa pelo mistério da morte, o que acontece? A gente sofre.
E a gente vai entender por que a gente sofre. Então, quando a gente muitas vezes chega numa sessão espírita, porque a gente quer o alívio ali, às vezes a gente mesmo acaba revelando alguns dados. Porque é normal, a gente quer falar da nossa dor. Eu quero falar da minha dor, do meu sofrimento, da minha perda. Então, muitas vezes eu revelo, e se a gente for ver na essência, não muda quase nada. Qual que é a essência? Olha, estou com saudades, estou num bom lugar, olha, pede para fulano não fazer mais isso, né? Perdoe. Está vendo como são algumas palavras muito chaves da natureza humana e que a gente vai atribuindo uma situação de fé. Aí vou explicar algumas outras coisas até para vocês, né, dentro da pergunta dele. O mistério da morte, ele precisa ser tão vivido pelo ser humano, e a própria natureza faz a gente vivenciar, que durante alguns meses, depois que uma pessoa muito querida morreu, a própria cabeça, tá? Isso não é realidade, isso é o nosso psicológico. Ele nos dá a sensação de que aquela pessoa vai voltar. Eu tenho a sensação de que aquela pessoa está viajando mais serena. Exemplo muito concreto. É melhor você enterrar uma pessoa querida do que uma pessoa desaparecer e nunca mais você encontrar. Quando a gente enterra, e olha que coisa curiosa, hein? Mesmo que você enterra só um pedaço, o ciclo dentro dessa coisinha aqui fechou. Quando uma pessoa some, desaparece e nunca mais você encontra, você fica eternamente esperando por aquilo. E esperança. E isso é um sofrimento interminável. Por isso, né, que quando tem essas tragédias, esses acidentes, né, que não sabe, né, se enterrou o braço de um, perna de outro, não tem problema. Mas a minha cabeça está dizendo, o ciclo fechou. Do que você ficar esperando todos os dias, e é tão louco isso, que parece todo dia, 6 horas da tarde, a pessoa chegava. Parece que eu vou passar a vida toda esperando às 6 horas da tarde aquela pessoa voltar. E às vezes ela nunca mais vai voltar, porque não se acha, e a gente fica eternamente nesse ciclo que não se fecha. Está ficando claro? Está dando para ajudar? Está difícil a linguagem? Se não tem reencarnação, você vai em um lugar que você nunca foi. Ali é um morro, e atrás do morro você fica imaginando a paisagem que tem ali naquele morro, uma casa construída, e você nunca foi. Você sobe o morro, mas você chega no final do morro, você vê tudo aquilo que você antes do morro, você viu e está lá. Você desce e olha, é como se você já estivesse naquele lugar. E esse fenômeno é o quê? Então, o que acontece? Nessa ciência da parapsicologia, e é muito legal isso, o nosso consciente, só que agora a gente está aqui, nós estamos conscientes, ele consegue captar só isso aqui, ó, esse espaço. O seu inconsciente, subconsciente, ele capta tudo. Exemplo que a parapsicologia diz. Imagine que você está no estádio de futebol vendo o Palmeiras ganhar São Paulo 5-0, como for, né? Aquele estádio do Allianz Parque ali lotado,
sei lá, 60 mil pessoas ali. O seu consciente, ele só consegue captar aquelas 30, 40, 50 pessoas que estão no seu lugar. O inconsciente consegue guardar os 60 mil que estavam lá. Olha a força do inconsciente. Por isso que a psicologia na terapia trabalha com informações do nosso inconsciente, do subconsciente, para trazer para o consciente e ressignificar e curar. Só um minutinho. Então o que acontece? Tem muitas coisas, e é assim, que durante o dia a gente nem percebe, a gente nem imagina que o nosso inconsciente registrou. E onde isso vai sair? No sono, no sonho. E o inconsciente, ele não tem o objetivo de mandar informações. 1h da tarde eu guardei isso, 2h da tarde eu guardei isso. Ele manda mensagens desordenadas. Por isso que muitas vezes a gente tem a seguinte sensação: não é que eu te conheço? Não é que eu já vi você? Nossa, parece que eu já vivi uma cena. Ou parece que cenas a gente já viveu. Mas isso são todas informações desordenadas do inconsciente, que quando isso vem para o consciente, isso parece que é uma sensação que eu estou vivendo agora. E vou te responder um pouquinho mais. Quem disse isso não foi o Padre Alex e nem a igreja. Quem disse isso foi um homem que se dizia ateu, chamado Freud. Foi Freud, o grande psicanalista, o grande estudioso, ele e depois um outro, chamado Jung. Esses dois grandes psicanalistas que até hoje são os pais da psicanálise, que está dando todas essas respostas que eu estou dizendo para você. Então, são informações que o nosso inconsciente vive e que num determinado momento, pode ser 300 anos depois, vai jogar essa informação no seu consciente e vai te responder com alguma imagem que você imagina que viveu. Ah, mas olha, não é que lá do lado da montanha tinha a casinha mesmo? Sim, porque talvez o seu inconsciente captou. O Padre Quevedo, que já morreu, né? Padre Quevedo, que parecia até no Fantástico, né? Que é um dos grandes parapsicólogos, às vezes meio doido também, né? Meio doido assim. O Padre Quevedo, tudo ciência, hein? Ciência. O Padre Quevedo dizia assim: quando alguém está morrendo, o inconsciente, ele também sabe, ele tem a informação que aquele corpo vai morrer. Às vezes ele precisa se apegar a um outro consciente, às vezes mais perto. E ele dá um exemplo, ele dá o seguinte exemplo: um caminhoneiro está na estrada, dirigindo, e de repente, tudo, questão da parapsicologia, ele tem a sensação que alguém sobe no seu caminhão. Quando passa alguns quilômetros, tem um acidente, aquela pessoa está morta. E ele diz assim: reencarnação? Não. Aquele inconsciente estava sofrendo, se apegou ao primeiro consciente, subconsciente mais próximo, para aliviar a sua dor. Uma coisa que saiu mais ou menos 20 dias atrás. 20 dias atrás, agora não lembro a fonte, os médicos falando de pessoas em estado terminal e que de repente ela tem uma melhora e depois, já ouviram isso? Já viram? O que é isso? É esse inconsciente dizendo para o consciente: mocinho,
você vai morrer. A pessoa tem aquele alívio, que é a melhora, e depois ela morre. Isso é a medicina. Acho que todos nós vamos morrer, tem essa melhor. Todos nós. Todos nós. Você preferiria, Né? Todos nós. Tá? Depois a gente... Era sobre a sensação mesmo, porque assim, na verdade, uma sensação não é uma realidade, é uma sensação. Você tem que ter havendo alguma coisa, quando aquilo se torna realidade, aquilo não flora, mas é o que o senhor falou mesmo. São coisas de para a psicologia, do subconsciente que de repente aflora, e a gente tem essa impressão e tal, mas na verdade não tem nada de mistério. Então, tem informações que consciente não cabe. Mas no caso que ele deu esse exemplo, aí o inconsciente, ele viaja, ele vai lá longe. O inconsciente, ele consegue ver muito além daquilo que o meu consciente, até os meus sentidos conseguem. Né? Olha, quer ver um exemplo, gente? Já ouvi muito isso, não sei se vocês já ouviram isso. Que às vezes os pais estão aqui, exemplo, no Brasil, e os filhos morrem em outro país muito distante. E os pais dizem, aconteceu alguma coisa. O pessoal está do outro lado do mundo. Por quê? Porque, olha, eu falei que desde o 6º mês, essa ligação é muito forte com os pais. Né? É que a gente não investe muito nisso. Mas a ligação de pais e filhos é uma coisa profunda. E quer ver uma coisa que a gente traduz em palavras? Quando vocês vê filho doente, o que você diz? Preferia que fosse comigo. Eu preferia sentir a dor, por causa da ligação. Né? E por isso, também uma outra coisa. E a igreja é muito consciente disso. A vida foi feita para que os filhos enterrem os seus pais. E não os pais enterrem os filhos. Padre, mas isso é uma dor terrível. Mas dói muito mais uma mãe enterrar um filho, né, do que o filho enterrar os seus pais. É uma dor muito grande que precisa cicatrizar. Precisa ser cicatrizada. essa da experiência após a morte também tem a ver. O pessoal está em coma e diz que teve uma experiência, ele chegou no céu, depois voltou, não dá só hora. Isso. O Blank, que é esse professor de escatologia, ele é suíço, né? E no Brasil também tem esses estudos, mas não tanto. Mas principalmente americano gosta muito disso. Americano gosta muito. Então existe a UTI, trabalho de campo, né? Pesquisa de campo. Existe a UTI das pessoas que têm fé. Existe a UTI das pessoas que se dizem que não têm fé. Então tem essa pesquisa de processo de melhora, de cura. E tem pesquisa também de campo de pessoas que dizem: eu cheguei até a portinha. E ela consegue, através do inconsciente, fazer aí toda a memória, né, o remember, né, a gente fala, trazer da memória tudo aquilo que ela viveu. E é muito curioso, que todo mundo que chega ali na portinha acaba contando a mesma experiência. É muito interessante. Eu vi uma grande luz, algo que me abraçava, eu me sentia acolhido, né? Aí eu vou dizer, é Jesus Cristo, é Deus, segundo a minha fé, né? É algo que me faz pensar agora na vida, quero mudar de vida, estou tendo uma oportunidade. Então os relatos são muito semelhantes. Mas não é porque um falou isso, dessa experiência, o outro ouviu e
Viu da onde? Não, copiou as histórias. Mas As assim, histórias estão passando. não, a pessoa não vai, isso é uma coisa séria, ali vai fazer, né, pesquisa, vai se responder, vai voltar depois para a pessoa, né, então é uma coisa séria, não é assim, claro que, né, é que assim, no Brasil, minha gente, quem assistiu a novela Viagem, né, então, né, viu aquele céu lá, então ficou no nosso inconsciente que o céu é igualzinho ali. Sim. Tem vários relatos disso, né? Padre, eu não ia contar mais pouco, tá? Eu já morri e voltei. Deram uma injeção e um apague. É impressionante. Uma força, mas uma velocidade me levava assim. E num certo momento uma força me puxava para o contrário. E eu senti quando eu voltei para o meu corpo, essa força que puxava para baixo me conseguiu desconectar da outra e me trouxe e eu senti quando eu voltei para o meu corpo. Isso, essa experiência que eu nunca mais esqueci. Tem Precisaríamos investigar. uns 15 anos já mais, eu acho. Mas era uma coisa impressionante. A velocidade que eu subia, assim, era uma coisa impressionante. E aí duas forças, uma levava e depois, de repente, essa força me puxava de volta. Acho que alguma coisa não é hora, não é hora. E a Silvana disse que pena. A Silvana chamando no caso. Podemos ir para frente? Esses dois grupos, na época de Daniel, esses dois grupos vão estar presentes na vida de Jesus o tempo todo. Esses grupos nascem 200 anos antes de Jesus. E esses dois grupos são político e religioso. Vocês vão poder entender claramente agora com essa guerra. Sabe o Hamas? O Hamas é um grupo político e religioso. E dentro da concepção deles, não tem problema nenhum eu rezar e matar. Não tem problema nenhum. Né? Quando a gente vê Israel, eu até pensava isso hoje à tarde. Quando a gente vê Israel dizendo a gente não vai dar folga, a gente não vai fazer cessar fogo, Israel está lá metralhando o tempo todo, você pode ter certeza que tem um monte de gente na sinagoga rezando e dizer que Deus se vingue pelo seu povo. Porque na concepção, né, do judeu, do muçulmano, por exemplo, guerrear e rezar é tudo junto, é a mesma coisa. Né? Nós estamos aqui em nome de Deus, em nome de Alá, defendendo. Para nós isso é muito estranho. E claro, o cristianismo nunca vai achar isso normal. Mas para eles, na visão de Israel, o Messias, ele viria numa situação dessa de guerra. Tem judeu que está dizendo, será que o Messias não está chegando com essa guerra toda? Será que o Messias não está vindo para guerrear pelo seu povo? Então esses dois grupos são grupos políticos e religiosos, rezam e se matam o tempo todo, tá? E o grupo dos saduceus, eles dizem, o homem morre e acabou. O homem é amado por Deus, foi criado por Deus, é querido por Deus, mas ele vai
termina aí. Os fariseus vão dizer não, fomos criados, somos amados por Deus e Deus tem uma promessa, a vida eterna, a ressurreição. E aí a gente começa a pensar uma coisa séria. Jesus de Nazaré, então ele é o quê? Fariseu. Jesus de Nazaré é fariseu. Você acredita na ressurreição? Então nós somos fariseus. Só que a gente precisa pensar e aprender. Existem 14 tipos diferentes de fariseu. A gente acha que só existe um tipo. Existem os fariseus nota 10. Existem os fariseus menos 10. Que é aqueles de Mateus 23, que Jesus faz a crítica aos fariseus: hipócritas, sepulcro caiado, vocês não carregam nenhum quilo nas costas, põem 10 nas costas dos outros. Esses não são os bons fariseus, mas nós temos excelentes fariseus, que é o caso de Jesus de Nazaré. E onde que a gente comprova isso na Bíblia? João capítulo 11. João capítulo 11. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria e diz assim: eu vim aqui por causa de Lázaro. E elas vão dizer: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo aquilo que pedires, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão ressuscitará. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último. Só fala isso quem é? Fariseu. Então, Marta, Lázaro, Maria, a Virgem Maria, Jesus de Nazaré, todos aqueles que são cristãos, tudo que nós aprendemos da ressurreição, nós herdamos desse grupo chamado fariseu, que existe antes de Cristo e que vai continuar até mais ou menos os anos 70 depois de Cristo, quando existe um grande incêndio, na verdade é no ano 66, um grande incêndio em Jerusalém, e nos anos 70 o templo é destruído e juntamente com o templo esses grupos desaparecem. Tudo bem? Então, quando alguém te chamar de fariseu, não se preocupe, né? Se a gente é coerente, honesto, verdadeiro, sincero, esse é um bom fariseu, como era Jesus de Nazaré. As Sagradas Escrituras vão nos apresentando aos poucos respostas sobre a morte. Deus é Deus da vida. Nos deixará morrer? Sim. Nós vamos morrer para viver a verdadeira vida, vida plena, vida eterna. Eu vim para que todos tenham vida. João capítulo 10, João 10, 10. Então, a gente entende a morte, o problema é isso, que a gente entende a morte como fim. Deus entende a morte, quem está anotando, guarde isso. Deus entende a morte como plenitude. Eu entendo, porque nós seres humanos é assim, tem que ter começo e fim. Deus tem começo e eternidade. Não temos fim em Deus. Somos eternos nele. Somos plenos na sua presença. Será que a morte é mais forte do que Deus? Não. Porque Deus não enxerga a morte como ponto final. Deus enxerga e entende a morte como começo de vida plena na sua presença. No mistério da morte, Deus se mostra fiel. Ezequiel capítulo 37, quem quiser guardar esses textos. Então, a gente também vai fundamentando, mesmo antes de Daniel, o mistério da morte.
Ezequiel 37, os ossos ressequidos. Lembram dessa passagem? Aquele monte de osso. E o profeta Ezequiel diz: Senhor, o que é isso? E aí depois ele vai enxergando na visão que aqueles ossos vão tomando carne, músculo. E aí ali está o sentido da ressurreição, esse mistério de Deus. Isaías 26, que a gente leu na liturgia domingo passado, ou retrasado, quando a gente falava do banquete. E aí é muito legal, porque o tempo todo Jesus de Nazaré, à luz desse texto do profeta Isaías, vai falar da morte, da casa de Deus como um banquete. Na casa do meu pai há muitas moradas. E o livro do Apocalipse diz que o próprio Deus vai nos servir. Lembrei, 2 domingos atrás, esse texto vai dizer: na casa de Deus tem os mais finos vinhos e as carnes mais gordas, o melhor churrasco. Olha que interessante, a Bíblia fala da morada de Deus como um banquete que Deus está oferecendo. E quem é que nos serve? O Cristo, o vencedor da morte. Agora se vai ter vinho e carne, não sei. Não sei. E também não vou voltar para contar, né? Então, mas é o texto do profeta Isaías. O Salmo 49, que também fala desse banquete, e Daniel 12. Mas também encontramos num fragmento do livro de Enoque, esse homem aparece só uma vez na Bíblia, na carta de São Judas. Vocês podem ler, tem 3 capítulozinhos, você vai achar lá o nomezinho dele. É um judeu, e ele fala no seu fragmento 51 sobre como Deus enxerga o mistério da morte, não como fim, não como término, mas como plenitude e oportunidade. Que oração, né, gente? Não, vamos só mais um pouquinho. A fé cristã é muito influenciada pela filosofia grega. Por isso, ora encontramos cristãos acreditando na ressurreição, ora na reencarnação. Em Jesus Cristo, a ressurreição é baseada num fato histórico. Ele morreu e ressuscitou. E os seus discípulos continuam até os dias atuais anunciando esse mistério. O fato de Jesus ter continuado depois da cruz é uma prova sociológica, histórica. O que está dizendo aqui? Aprendam isso. Jesus de Nazaré não é um personagem fictício. E isso nós podemos provar pela ciência. Você pode ter fé ou não. Você pode ser o que for nesse mundo. Todos nós dizemos: a história é antes de Cristo, depois de Cristo. Se Jesus de Nazaré fosse um personagem, nós não teríamos essa comprovação histórica. Esse antes de Cristo, depois de Cristo, nos mostra uma prova sociológica que um homem chamado Jesus de Nazaré existiu na história, que ele morreu e os seus seguidores disseram que ele ressuscitou, e até hoje as pessoas continuam acreditando no seu projeto, na sua palavra, no seu ensinamento. A ciência histórica diz assim:
que uma teoria, por mais bem feita que seja, ela dura o máximo 200 anos e depois vem outra e combate. A ressurreição faz 2000 anos que os cristãos continuam acreditando e ela continua atual e fazendo discípulos. Então essa é uma prova da ciência histórica, comprovando que Jesus de Nazaré não é um evento. Jesus de Nazaré é um fato. É alguém que existiu e os seus discípulos, depois da cruz, continuaram a dizer: Ele está vivo, Ele está conosco, Ele está no nosso meio. E é por isso que nós estamos aqui hoje, tentando à luz dele entender o mistério da morte. E termino hoje Deuteronômio 21, para a gente aprender. Pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Olha que interessante. O livro do Deuteronômio diz assim: todo aquele que morre na cruz é maldito de Deus, ou é amaldiçoado por Deus. Deuteronômio 21, 23. Os cristãos sabiam disso, desta passagem. Eles escrevem um livro chamado Carta aos Hebreus para dizer, para nos salvar. Os cristãos escreveram um livro inteiro para contra-argumentar um versículo do livro do Deuteronômio. Então, na carta aos Hebreus diz: Deus se fez maldito na cruz para depois salvar na ressurreição a humanidade. Então a gente precisa aprender essas coisas. São argumentos importantes para a nossa fé. E depois, lá na carta aos Hebreus, novamente vai dizer: o homem morre uma só vez e depois vem o seu juízo. O seu encontro com quem? Com aquele que nos salvou, o Cristo, o Senhor da história. Por isso que daqui 3 semaninhas, se preparem com alegria. A gente vai celebrar a festa de Cristo Rei, para dizer: Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é a plenitude de tudo que nós precisamos. Tá bom? O que vocês acham de a gente se encontrar terça-feira de novo? Pode ser? Só posso terça-feira, 19h30. Quem tem catecumenato vem na aula do padre. Tá certo? Sim, sim. Os ministros vão vir nessa aqui. Então, na região do Oriente Médio, onde viveu Jesus, ali nunca houve paz. Depois só aconteceu. Seria um castigo? Não. Eles não entendem isso nunca como um castigo. Isso é visão de cristão. Eles dizem assim: Deus se manifesta no meio dessa confusão toda, essa balbúrdia toda. Você pode perguntar para qualquer judeu: mas esse povo está matando o outro. Ele diz assim: Deus está salvando o seu povo. Mas Deus está no meio de tudo isso? Está no meio de tudo isso. Ele vai dizer: isso é coisa desse mocinho Jesus de Nazaré, que você acredita. Não tem cristianismo, na Palestina. Sim, 0,5%. Acho que tem 9.800 cristãos na Palestina, só. Agora que morreu, já não sei mais quantos tem. Eu vou falar isso. Existe o juízo particular, eu e o mocinho, que a gente chama de juízo particular, e o juízo final do último dia é quando Cristo vai plenificar toda a história. Esse é o último dia.
E aí a Bíblia vai dizer: aqueles que já ressuscitaram continuarão na ressurreição, e aqueles que estão ainda aqui vão ressuscitar eternamente na sua presença. Sim, sim. Deu para entender? A gente está gravando também, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês. 7h30, porque daí a gente tem um pouquinho mais de tempo. Vai para frente. Pode ser? Daí. A minha neta, ela faz aniversário dia 2 de julho, dia 2 de novembro. A gente sempre comemora o aniversário dela. Eu falei que eu não quero que faça uma coisa como Dia dos Mortos, né? Eu tô certa? Minha filha tem que comemorar mesmo. Pode trazer bolo para nós que nós podemos. Isso, tá certo isso. É porque lá nesse dia, né? E eu falei, não, a gente tem que comemorar, porque é uma vida que nasceu, Porque né? a gente acredita na vida. Na vida, né? Isso mesmo. Gente, tá ficando um pouquinho claro? Tá muito cansativo? Não? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida. Até terça, divulguem, chamem outras pessoas. Tá bom? Obrigado, boa noite.